Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa. Meu nome é Larissa, sou auxiliar de enfermagem e acadêmica de medicina e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre saúde do bebê. A gente vai falar sobre a questão ali dos primeiros dias do bebê, cuidados, algumas orientações, mas antes da gente entrar na nossa aula, quero relembrar vocês sobre o nosso site Resumo da Saúde. Tem muito material legal lá que vai te ajudar nos seus estudos. Então, após a nossa aula, não se esqueça de entrar no nosso site e adquirir o seu material também. E agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, deixei aqui para vocês uma apresentação sobre mim, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Aqui também tem alguns dos materiais que a gente vende lá no nosso site, Resumo da Saúde. Além desses materiais, tem muitos outros que você pode adquirir. Então, após a nossa aula, não se esqueça de entrar no nosso site e conferir o que a gente tem, para isso poder te ajudar nos seus estudos também. E agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde do bebê, do recém-nascido. E a gente vai falar ali sobre os primeiros dias, cuidados, orientações, algumas dicas também. A gente não vai abordar aqui sobre a saúde da criança no geral, a gente vai abordar sobre a saúde do recém-nascido, tá bom? Então a gente vai falar ali sobre os primeiros dias de vida do recém-nascido. Bom, o que a gente vai abordar na aula de hoje? A gente vai falar sobre vacinas, sobre aleitamento materno, teste do pezinho, orelhinha, o teste do olhinho. Vamos falar um pouquinho sobre a caderneta de vacinação que se inicia agora também. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de orientações e cuidados nos primeiros dias de vida do recém-nascido ali, do bebê. Bom, mas antes da gente entrar nessa parte do bebê, a gente tem que entender que o cuidado, com o bebê, o cuidado com o recém-nascido, ele se inicia a partir do pré-natal. Então, a partir do momento ali que a mulher ela descobre que ela está grávida, que ela está gerando um feto, a partir desse momento começa a haver um cuidado em relação à criança. Então, no caso, o pré-natal, ele já é um cuidado para o recém-nascido, para a mãe também, mas para o recém-nascido. Então, todo esse tratamento já começa ali. Essa mulher, ela passa pelas consultas de pré-natal justamente para identificar, entender se o bebê está bem, se está precisando fazer algum exame específico, como que está o desenvolvimento da criança ali, ele está se desenvolvendo como é para ser desenvolvido ou não. Então, o pré-natal, ele serve para isso. E aí os cuidados do bebê, ele se inicia a partir do pré-natal. A gente não vai entrar a fundo na parte da gestação hoje, mas quero que vocês entendam que o cuidado com o recém-nascido, ele já começa ali no pré-natal. Bom, e falando agora um pouco sobre a parte que a gente vai abordar na aula de hoje, que é os primeiros dias de vida do recém-nascido. Uma das primeiras coisas, logo quando o bebê nasce, o bebê saiu ali da barriga da mãe, logo quando ele nasce, um dos primeiros exames que é feito é a escala de Apgar. O que significa isso? Esse teste, ele é feito logo após o nascimento da criança, para ver como que tá o estado geral do bebê ali, e saber se ele tá bem, se ele não tá, se ele tá respirando direito. A gente vai entender um pouco sobre isso. Mas é feito esse exame, essa escala, justamente pra gente saber como tá o bebê logo após ele sair da barriga da mãe. Bom, e essa escala avalia 5 critérios, quais são eles? Respiração, frequência cardíaca, resposta de estímulos, tônus muscular e cor da pele. Esses 5 critérios, eles são avaliados ali logo quando o bebê nasce, e dentro desses critérios há uma pontuação que tem que chegar no total de 0 a 10 no final de toda essa pontuação. E dentro dessa escala, eles vão avaliar ali a respiração. O bebê está respirando como deveria respirar? Como está a frequência cardíaca dele? Ele tem resposta de estímulos ou não?
como que tá o tônus muscular, a cor da pele, ele tá cianótico, ele não tá. Então essa escala, ela é feita ali no primeiro minuto de vida do bebê. Após o bebê nascer, já é entregue ali para pediatra e a gente já faz essa avaliação para saber como o bebê tá. E no caso, essa escala, ela tem uma interpretação, né? Que eu deixei aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, de 0 a 3 pontos nas 5 competências que eu te falei, nesses 5 critérios que eles avaliam, de 0 a 3 indica condição grave, ou seja, precisa de uma intervenção médica ali imediata. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de bebês que nascem ali e de repente os médicos saem correndo, entubam e fazem vários tipos de coisa. Por quê? Essa escala aí, ela tá baixa, então de 0 a 3 é algo que precisa de uma intervenção médica rápida. O bebê não tá respirando, ou o bebê tá, mas não como deveria. A frequência cardíaca está muito baixa do que deveria estar. Enfim, depende do critério ali, depende de como tá o caso do bebê, precisa de uma intervenção rápida. De 4 a 6 pontos é uma pontuação baixa, mas ela sinaliza algum problema ali que talvez requer uma investigação. Então, vou dar um exemplo. O bebê, ele tá respirando, mas ele tá com uma dificuldade de respirar ali. Por que esse bebê tá com essa dificuldade? Ou seja, eles vão ter que fazer uma investigação ali de entender o porquê que o bebê tá com essa dificuldade de respirar, entendeu? Aí no caso de 7 a 10 pontos, considera-se normal e que o bebê ele tá em condições físicas boas após o nascimento. Então, ou seja, o bebê está saudável, ele está bem, assim como ele vai ter que fazer os outros testes, que é protocolo, mas ele está bem. O primeiro teste de vida ali, o primeiro contato que ele teve, ele está bem. Aí a pontuação, ela é de 7 a 10. Esse é o teste, é o primeiro teste que é feito quando a criança nasce. E é de extrema importância esse teste para a gente entender como que a criança tá, poder haver uma intervenção ali se necessitar também. E assim vai dando início a todos os protocolos que precisam ser feitos com o recém-nascido. Bom, e ela é usada em 2 momentos, essa escala, tá bom? No primeiro momento ali que eu falei pra vocês, e depois, 5 minutos depois do nascimento também, ela é feita novamente, essa escala. E se caso precisar, é feita uma terceira avaliação. Se caso precisar, se a primeira deu muito baixa, a segunda também vai fazer uma terceira. Agora, se a primeira deu na média, a segunda deu na média, vai fazer a terceira. Agora, a primeira deu na média, a segunda já deu bem, depende do médico ali, se ele não quiser fazer a terceira, ele não vai fazer a terceira. Mas, enfim, caso precise, é feito 3 vezes esse teste aí. Bom, e logo depois que a gente fala, né, sobre essa parte dessa escala, o bebê vai ser cuidado ali com outros testes que a gente vai falar aqui também. Mas uma coisa importante é que a gente não tá seguindo uma ordem, tá? Estamos abordando para vocês entenderem. Mas outra coisa que é muito importante também é a questão do leite, né? A mulher, ela sofre ali um pouquinho com a descida do leite e tudo mais. Agora, o primeiro leite que o bebê recebe é o leite colostro, que a gente chama, que é o leite principal ali para o recém-nascido, logo quando ele nasce. E por que que esse leite ele é tão importante? A gente vai falar sobre isso. Mas, primeiro de tudo, nos primeiros dias de vida ali do bebê, o estômago dele é muito pequeno, então ele comporta ali muito pouco, pensa aí o estômago do bebê como uma bolinha, assim, até um pouco menor, depende muito da massa muscular e tudo mais, mas o bebê ele não tem uma fome de um adulto e também não tem uma fome de uma criança de 5 anos, por exemplo, porque ele acabou de nascer ali, ele se alimentava antes na barriga da mãe ali e através, né, da placenta, do cordão umbilical, enfim. Mas agora ele vai receber alimento por uma outra via, que seria
o leite materno. Ou no caso, também tem pacientes, tem bebês que não conseguem amamentar por outros fatores, a gente vai falar sobre isso também, e que acabam tomando fórmula, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas ali nos primeiros dias de vida, o bebê ele toma esse leite colostro, que é o primeiro leite da mulher. E com o passar do tempo, né, esse leite ele vai sofrer uma alteração também, que vocês vão entender. Mas esse leite, ele tem essa aparência um pouco transparente ou amarelada, porque ele é o primeiro leite, mas ele é o leite que tem mais proteína e anticorpos, e é fundamental para o bebê. Então a gente fala que a primeira vacina do bebê é o leite colostro. Por quê? É ali que o bebê vai receber todos os nutrientes necessários no seu primeiro dia de vida ali, através desse leite. Então é um leite riquíssimo em proteínas, em anticorpos. Por quê? O bebê ele estava protegido antes dentro da barriga da mãe. Agora não, agora ele está exposto. E ele está exposto também a vírus, bactérias, e ele precisa se imunizar, igual a gente falou sobre as vacinas, só que para ele se imunizar, ele é muito pequeno agora, ele acabou de nascer, e para ele se imunizar, a primeira coisa que é feita, ele precisa comer, e para ele comer, a alimentação dele é o leite, e a primeira imunização do bebê ali é o leite colostro, por essa questão de proteínas, por essa questão de anticorpos. E logo depois desse leite, o colostro, o leite ele vai sofrendo algumas alterações. Então, como eu falei para vocês, o primeiro ali ele pode ser um leite transparente, um leite um pouco amarelado, mas lá para o 6º dia, mais ou menos, para frente, após o nascimento, a mulher ela passa a produzir um leite um pouco mais denso, um leite um pouco mais volumoso, que é o leite de transição que a gente chama. Ah, então acabou o colostro. O colostro é o leite dos primeiros dias, mas esse leite ele vai passando por uma transição que ele vai ficar ainda mais forte para a criança. Mas eu quero que vocês entendam, não existe leite fraco, certo? Então, muitas mulheres elas têm esse pensamento, né? O meu leite é fraco. Não existe o leite fraco. O seu leite é o ideal para a criança receber ali, entendeu? Ele passa por essa transição do colostro para o leite de transição e do outro que a gente vai falar, mas não significa que ele é fraco ou ele vai ficar fraco, não significa. Dentro do leite há todas as proteínas e vitaminas que o bebê precisa receber. Então ele também é rico em gorduras e carboidratos e conforme vai passando essa transição do leite também, vai passando o desenvolvimento da criança ali e ele passa a mamar um pouco mais. Então, às vezes, no começo lá, as mulheres relatam, né? Ah, ele não mama muito, certo? Ele é um pouco pequeno, o estômago dele é pequeno também e com o passar do tempo ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. Então, ele vai aumentando, é igual com a gente. Conforme a gente vai passando as nossas fases, a gente acaba comendo um pouco mais. Então, por exemplo, uma fase de bebê, você come uma quantidade, na de criança outra quantidade, na de adulto outra quantidade. E assim vai indo, o bebê também passa por essa transição. E depois da transição do leite, tem o leite maduro agora. Então ele passa por esses 3 processos aí. O leite colostro, como eu falei para vocês, que foi esse primeiro, o leite colostro, o leite de transição e a gente entra no leite maduro. O leite maduro, ele já é produzido um pouco mais para frente e ele possui uma aparência um pouco mais consistente, aí esbranquiçada. Não quer dizer que todos os leites é iguais, mas ele sofre essas alterações. Então, como eu falei para vocês, o colostro ele pode ser um pouco mais amarelado ou transparente. O outro de transição, ele também pode ser um pouco transparente ainda. Esse ele já é um leite um pouco mais forte ali, um leite um pouco mais esbranquiçados. Ah, mas e se o meu leite não tá assim? Não tem problema, é do organismo também, tá bom? A gente fala das cores pra gente entender um pouco melhor, tá bom? Mas esse leite ele também é composto por muita proteína, gordura, carboidrato e muitos outros nutrientes. Como eu falei pra vocês, vale lembrar que não existe leite fraco, não é porque o seu leite chegou na parte madura
que agora ele ficou fraco, agora que ele tá bom e antes ele não era. Não, desde o começo, logo ali na primeira pegada, que é o colostro, até o final da amamentação do bebê, o seu leite ele é apropriado para a criança receber todos os nutrientes possíveis. E aí, no caso, o tipo e a quantidade de leite materno pelo corpo da mulher, eles são ideais e adequados para cada fase do bebê. Então, foi o que eu falei para vocês. No começo, sai um pouco menos leite e assim vai indo. Vocês já ouviram, tipo, as mulheres que logo que parem, assim, passam um mês e começam, nossa, meu peito tá muito cheio de leite, no começo não era assim. Por quê? Ele vai se adequando ali, o seu corpo e a alimentação do bebê. Bom, e além disso, o aleitamento materno, ele proporciona diversos benefícios, né? Então, o leite materno, ele é de extrema importância. Ele diminui o risco de alergias, hipertensão, colesterol e várias outras coisas aqui que eu citei para vocês. Eu vou deixar todo esse material disponível para vocês lerem com calma e estudar por ele também. Mas é importante eu vou só citar algumas coisas aqui para a aula não ficar tão extensa e vocês entenderem. Mas é importante a gente entender que esse leite, ele tem benefícios para o bebê. Então, por isso a importância do aleitamento materno. Inclusive, tem vários projetos que a gente trabalha dentro da enfermagem também sobre o aleitamento materno para incentivar essa parte do aleitamento. Ah, Larissa, mas tem mulheres que não conseguem ter a questão da amamentação ou sofre de alguma coisa. Existe isso? Sim, existe. E além disso, a gente tem ali vários bancos que doam leite para essas crianças que talvez não conseguem receber esse primeiro leite colostro aí da mãe ou alguns outros leites. E também tem casos de bebê que tem que entrar na fórmula, mas tudo isso é feito com pediatra, com acompanhamento e tudo mais. Aqui a gente está falando do processo natural da vida e falando dos primeiros dias, mas não significa que o bebê que só toma a fórmula, por exemplo, que ele não vai ser saudável. Não é isso, tá bom? Isso depende muito de casos e casos e o pediatra vai procurar a melhor fórmula ali, vai conversar com a mãe para entender o que é melhor para aquele bebê também, dependendo do caso que esse bebê não pode ter acesso aí ao leite materno. Mas, de uma forma geral, para vocês entenderem, o aleitamento materno, ele traz benefícios muito grandes e bons para a criança e, como eu falei para vocês, é a primeira injeção aí de vacina para a criança, é o leite, que é algo que traz essa imunização aí, que é o colostro, que como a gente falou sobre isso. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre vacinas, né? Quais as vacinas o bebê deve tomar ali nos seus primeiros dias? Lembrando que tem várias e várias outras vacinas conforme os meses. A gente vai falar específico dos primeiros dias de vida, mas tem muitas e muitas outras, então tem vacina de 6 meses e assim vai indo, tá bom? Bom, e a primeira vacina que a gente vai falar é a vacina BCG, que acredito que muitos de vocês conhecem. A BCG, ela é administrada de forma única e ela é contra aí a parte da tuberculose. Essa vacina, ela pode ser aplicada na maternidade, tá bom? E além disso, é a vacina que deixa aquela marquinha no nosso braço. Então, acredito que todos vocês devem ter essa marquinha. Se você nunca procurou, olha aí no seu braço, no seu deltoide, procure essa marquinha, porque eu tenho certeza que você vai ter. E essa é uma marca que mostra que você realmente tomou essa vacina. Então, essa é uma das primeiras vacinas e a mais importante que o bebê toma ali, logo ao nascer. Deixei até uma imagem aqui para vocês verem como é a marquinha, né? De cada uma de um jeito, mas dá uma olhada aí no seu deltoide e vê se você tem essa marquinha. E logo depois dessa vacina é a vacina da hepatite B. Ela tem a primeira dose contra a hepatite B, né? Que é o vírus HBV que a gente fala. E esse vírus ele pode afetar o fígado e leva ao desenvolvimento de várias complicações ao longo da vida. Então essa é outra vacina aí que o bebê toma logo ao nascer também.
ela é administrada nas primeiras 12 horas após o nascimento. Deixei aqui para vocês também algumas vacinas que o bebê toma a partir dos 2 meses para vocês conhecerem aí. Tem várias vacinas, são algumas, como eu falei para vocês, e ao longo da vida aí ele vai tomar outras também com 6 meses e assim vai indo. Eu não listei todas aqui, senão ia ficar muito grande a aula, e que a gente está abordando hoje sobre só os primeiros dias. Mas além dessas, existem muitas outras. Outra coisa que é de extrema importância a gente falar ali nos primeiros dias e cuidados com o bebê é sobre o coito umbilical, que a gente fala, né? O cordão umbilical ali, o umbigo, cada um chama de um jeito, mas sobre esse coito umbilical aí, ele é uma pequena parte do cordão que fica no bebê após o nascimento e ele vai se secando naturalmente e ele cai naturalmente também. Só que a gente precisa ter um cuidado com esse coto aí. Por quê? Porque se ele não for bem cuidado, ele pode ter infecções, inflamações, e isso pode demorar a cair, e isso pode afetar o bebê em alguma coisa também. Então é importante ter esse cuidado em relação a ele. Então, principalmente ali na parte da troca, porque ele fica bem perto da região ali de onde coloca a fralda, bebê nos primeiros dias ali faz alguns cocôzinhos, então tem que tomar cuidado para não cair nenhum tipo de bactéria ali também, não ficar pegando com o dedo e olhando e tudo mais, tem um jeito certo de limpar com cotonete, tudo dentro do hospital. As próprias auxiliares de enfermagem, enfermeiras, técnicas, até o médico mesmo ali, o pediatra, orienta como que você tem que fazer e tudo mais. Então, assim, ter que ter esse cuidado aí também com essa região do bebê. E aí aqui eu até coloquei pra vocês, né? Evitar tocar, não puxar, sempre manter essa área limpa e seca. Lavar sempre as mãos para manipular, porque para limpar você tem que mexer, mas sempre tomar cuidado ali. Se puder, não deu para lavar a mão, usa uma luva então, mas evita assim, não usar nenhum tipo de produto caseiro, sabe? E a tia da vizinha da minha avó falou que se colocar a planta que é da rua, seca e cai. Não faça isso, tá bom? Não faça isso, só mantenha limpo, sequinho, que ele vai cicatrizar naturalmente e vai cair. E não tampar também, evitar que tampe, então, ou seja, vai pôr uma calça no bebê, evitar que aquilo fique abafado ou apertando aquilo para não incomodar o bebê também e não sujar essa região, trazer mais bactérias e tudo mais. Então, ter esse cuidado aí, tá bom? Além disso, a gente fala sobre o banho do bebê também, né? Logo quando o bebê nasce, eu tenho certeza que as mães pensam assim, vamos dar um banho nele porque eles estão sujinhos. Gente, mas não pode. O bebê quando nasce logo de cara, ele não toma banho ali nas primeiras horas, tá bom? De acordo com a OMS aí, é importante aguardar 24 horas pro banho do bebê, tá bom? Então aguarda umas horinhas ali. Depende do caso, tem um intervalo ou não, mas o mínimo é 6 horas ali. Não pode, o bebê saiu da barriga e já vai tomar banho. Não pode. E por que não pode? Porque dentro da vida uterina ali, né, dentro da barriga da mãe, o bebê, ele tá coberto com o vernix, que a gente fala. Ele forma uma capa protetora na pele do bebê, protegendo o líquido amniótico também e permitindo o fortalecimento da criança. Então, por isso que o bebê ele nasce com aquela coisa esbranquiçada, aquela gosma que a gente fala, né? Não é porque ele tá sujo, isso aí é o vernix, que é uma capa protetora que tá protegendo o bebê quando ele tava ali no útero materno. E isso, após o nascimento, ele cuida ainda do bebê, cuida da pele do bebê. Por quê? O bebê acaba sendo exposto.
E o bebê está sendo exposto a bactérias, vírus e tudo mais. E o bebê não tem ainda todas as vacinas que a gente tem, não tem ali ainda todo o cuidado para proteger essas bactérias. Então é por isso que esse vernix ele fica ali um tempinho enquanto os médicos fazem os testes e tudo mais. O máximo que fazem é limpar o bebê com uma toalha para tirar o excesso, mas é importante que ele fique. E além disso, ajuda a regular a temperatura do bebê, que é algo muito importante. Então, por quê, né? Por que é tão importante assim? Porque quando o bebê tá dentro da barriga da mãe, ele tá ali no quentinho, né? A gente costuma brincar e falar que é o forninho. E logo que ele sai, a temperatura do corpo de dentro para de fora é diferente. Por isso que quando o bebê sai da barriga, eles já colocam ele naqueles carrinhos assim que são bem quentinhos, justamente para isso, para o bebê sentir cômodo ali. E essa capa também, ela traz essa proteção aí de regular a temperatura do bebê. Imagina ele sair da barriga e a gente já dá um banho nele. Não vai ser muito bom, entendeu? E nem pode. Então, por isso que o banho ele não é recomendado logo quando nasce. É importante esperar algumas horas aí. E a gente fala também um pouquinho sobre o teste do pezinho, né? O teste do pezinho, ele é conhecido como a triagem do neonatal. É um exame obrigatório, tá bom? Todos esses exames são obrigatórios e o recém-nascido, ele faz ali a partir do 3º dia de vida. Ajuda a diagnosticar algumas doenças genéticas. Então é importante fazer esse teste do pezinho porque é o primeiro teste de sangue ali que o bebê faz. Então, por exemplo, nós adultos tiramos exames de sangue para descobrir se a gente tem alguma coisa. O bebê também, só que é chamado de teste no pezinho e é furado o pezinho. E aí aqui até falo um pouquinho para vocês entenderem como que é feito o teste do pezinho. Eles furam ali, aí eles pegam gotas de sangue do calcanhar do bebê e é colocado em um papel, filtro e enviado para um laboratório para analisar o sangue do bebê ali e ver se ele tá bem. E através desse teste, a gente consegue descobrir diagnósticos. Então, se o bebê ali ele tem alguma anemia falciforme, uma fibrose cística, enfim, algum tipo de doença ali ou doenças genéticas, porque aí já descobre para poder tratar. Então, são os exames ali que são feitos nos primeiros dias de vida do bebê. Além do teste do pezinho, a gente tem também o teste da orelhinha. Ele também é feito ali na maternidade e esse teste, ele avalia a audição do bebê para detectar se o bebê tem algum grau de surdez ali. Não é um teste que machuca o bebê, nenhum desses machuca o bebê. Toda a equipe faz esse teste com muito cuidado, com muito zelo. O teste do pezinho ali pode ser feito por um auxiliar técnico de enfermagem, por um enfermeiro também, tudo lógico acompanhado ali, sempre tá o pai, a mãe também, enfim. Mas esse teste da orelhinha também, ele não machuca o bebê, ele é feito entre 2 ou 3 dias de vida aí do bebê e é um teste que é usado um aparelho no ouvido da criança para detectar se há algum tipo de grau de surdez ou não. E aí aqui eu deixei para vocês também. É um teste simples, que ele não causa desconforto no bebê. E de 5 a 10 minutos aí o médico consegue ver se há alguma alteração, alguma coisa. E aí o teste eles colocam um aparelho e através dessa pequena sonda que é inserida na orelha do bebê, ela estimula o estímulo sonoro que mede esse retorno para saber se o bebê está ouvindo ou não. Caso dê alteração nesse teste, eles vão pedir mais testes específicos para entender o que está acontecendo e o que aquele bebê tem também. Além desse teste, a gente tem o teste do olhinho. O teste do olhinho é para ver o reflexo do bebê, se o bebê está enxergando bem. Então, por quê? Não tem como eu perguntar para o bebê, né? Você tá vendo? Ele não vai me responder. Então, é importante a gente fazer esse teste do olhinho para ver se o bebê está enxergando bem. Então, avalia aí as estruturas do olho. Ele é feito também
na maternidade ou na primeira consulta com a pediatra. E aí é importante a gente ver aí o que acontece com o bebê, se ele consegue ver normal, como que tá a pupila e tudo mais dentro desse teste. E também esse teste ele é feito para ver se o bebê pode ter algum grau de miopia ou hipermetropia. Então pode ter nenéns que nascem aí já com uma certa dificuldade de enxergar ali e precisar de um óculos. Então por isso que é feito esse teste do olhinho. E ele avalia todas as estruturas do olho, como eu falei para vocês, e caso tenha alguma doença também ocular. Então como catarata, glaucoma, enfim, ou até mesmo a cegueira. Porque a criança que é cega, ela não nasce com os olhos fechados, eles sempre estão com os olhos abertos, mas eles não veem. Então, por isso que é importante ali fazer esse teste para saber se o bebê tá com a visão completa, não tá, se tá com essa visão comprometida, se necessita aí da ajuda de um óculos também, se esse bebê tem uma miopia ou uma hipermetropia. Isso pode acontecer, Larissa? Pode acontecer. Então, é por isso a importância do teste do olhinho. Bom, e agora a gente fala um pouquinho sobre a caderneta da criança. O que é isso? Isso é uma caderneta aí que a mãe da criança ela recebe no momento da alta hospitalar. Então, após de ter o bebê aí, o médico liberou o bebê já para ter essa alta, o bebê tá liberado, tá bem, ela vai receber uma caderneta dessa. Eu acredito que muitos de vocês devem ter uma em casa. Se não tem, pergunta para a mãe onde tá, para vocês verem como que é essa caderneta. Ela é uma caderneta que ela vai acompanhar a criança agora, daqui para frente, daqui para os próximos passos aí. É a caderneta de vacinação que a gente chama também, além de todas as vacinas que precisa tomar, por exemplo, até os 15 anos lá que tem. Tem também algo importante, que é o percentilo, que o médico ali vai avaliar conforme as consultas da criança. Então, vai ver se a criança ali tá na média certinho do crescimento, do peso, da altura, enfim. Então, é ali que é avaliado e anotado aquilo certinho para ver o desenvolvimento da criança. Se ela tá desenvolvendo ali conforme era para ela se desenvolver. Então, é de extrema importância essa caderneta e ela vai ser usada aí por um bom tempo, até a criança crescer aí até uma certa idade, até tomar todas as vacinas. Essa caderneta, quando a mãe vai no posto de saúde para tomar as vacinas, tem que levar para carimbar, tem vacinas de reforço e nela também é encontrado todas as vacinas que a criança precisa tomar. Então, é de extrema importância aí também. E além de tudo, como eu falei para vocês, atrás tem a questão do percentilo, que são alguns gráficos que indicam os crescimentos. Então, atrás vocês sempre vão ver uma tabela e essas tabelas os percentilos aí que mostra se a criança está numa média boa ou não do seu desenvolvimento. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Essa foi a aula aí da saúde do bebê, dos primeiros dias de vida. Então, no primeiro dia de vida do bebê aí acontece todas essas mudanças e esses testes. E vale a pena a gente recordar e saber disso também. E a importância disso pra gente no próprio hospital. Então, logo quando você vê um recém-nascido ali que acabou de nascer, saiba que vai fazer todos esses testes com ele. E é importante a gente entender esses testes e como evalua cada um deles. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu vou deixar esse material disponível para vocês estudarem e usarem de complemento aí também. Vocês podem pesquisar mais a fundo, podem complementar o estudo de vocês. Não se esqueça de, após acabar essa aula aqui, esse vídeo, vocês entrarem no nosso site e adquirir o material de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Até mais!